Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Segunda gota dessa série do Setembro Amarelo, dependência emocional. Talvez eu precise te explicar um pouco melhor por que eu estou associando essa série ao Setembro Amarelo. Primeiro, que é uma forma de falar, de divulgar esse momento que a sociedade vive. Eu sou um defensor que a vida pertence a Deus e que a pessoa que tenta, que tem ideação suicida, ou que comete suicídio, ela não está pensando em morrer, ela está tentando fugir do problema, resolver o problema, e isso é um problema. Então eu quero deixar diante de Deus e de vocês a minha palavra de gratidão a você que escuta essa gota e que passa a se perceber como alguém que pode ter alguns sentimentos, comportamentos, pensamentos que de repente há uma necessidade de ajuda ou fica mais atento a quem está à nossa volta, tá bom? Feito isso, nós vamos para a segunda gota dessa série Dependência Emocional. Quando nós falamos de dependência, ontem eu falei um pouco sobre isso, que a primeira coisa que vem à mente da gente quando a gente fala de dependência, aí vem aquelas questões que são mais pesadas aos nossos olhos, como dependência química, não é? Mas a palavra dependência, se a gente for definir essa linguagem, essa palavra, a dependência é como se fosse uma sujeição, uma subordinação, uma necessidade extrema. Eu dependo de, eu não consigo ficar sem. Imagine isso. Imagine essa dependência por um café. As consequências são terríveis se eu não tomar o café, pastor. Se eu não tomar o café, eu fico trêmulo. Se eu não tomar café, eu não consigo sentar, estudar, trabalhar, construir. Pastor, eu tenho uma dependência muito grande. E aí o meu sistema de recompensa, ele é tão extraordinário que, ao mesmo tempo que eu tenho essa dependência profunda por algo, ou por alguém, vamos dizer assim, no momento em que eu sacio essa dependência, eu tenho uma espécie de gozo momentâneo, de recompensa momentânea. Eu tenho uma espécie de pagamento momentâneo. E aí eu caminho, e aí eu produzo, e aí eu faço. O problema é que o processo da dependência tem durabilidade. Então eu passo mais um tempo, mais um período precisando disso. Sem isso eu não consigo fazer. Eu não consigo ser, eu não consigo estar. Então esse estado, esse momento, esse ser que me perturba dentro de mim, que eu não consigo me entender, me compreender, por que esse meu ser depende tanto, quer tanto. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a dependência emocional tem justamente essa capacidade de nos entregar de tal forma a essa carência, a esse vício, essa necessidade, mas é uma entrega tão forte que se eu não me entregar, se eu não fizer, se eu não tiver, meu Deus, e eu me sujeito a qualquer coisa, eu quero a todo custo, porque se eu não tiver, é como se dentro de mim uma perturbação tão grande que eu tenho um impulso e eu não consigo me suportar, me sustentar, me equilibrar, me equacionar. Então, uma coisa é a pessoa ser extremamente dependente. Porque no fundo, todos nós dependemos de algo ou de alguém. Isso é normal. E eu deixei de chamar de dependência essas coisas, eu chamo de interdependência. Nós somos seres criados para essa interdependência, afinal de contas dependemos uns dos outros. Mas a dependência emocional, ela tira de nós a racionalidade lógica. E aí é muito importante que entendamos que o paradoxo da dependência é a independência emocional. E esse conceito também, ele vai nos ajudar a entender que, acima de todas as coisas, eu preciso entender que a independência é outro risco. A independência emocional é uma tentativa de dizer eu sou livre, eu sou autônomo, eu tenho determinação, autodeterminação, eu sou isento, eu sou imparcial, eu sou neutro, eu sou soberano, eu não preciso, eu tenho bem-estar. E aí é um grande perigo.
É um grande perigo quando não entendemos que somos interdependentes. Eu gosto de dizer que quanto maior é o amor, maior é a dor. Quanto maior é o amor, maior é a decepção. E é por conta disso que o salmista, nesse Salmo 63 que nós estamos estudando, é por conta disso que esse salmista, ele traz no conjunto das suas palavras alguns ensinamentos que são por demais profundos. É como se ele quisesse mostrar que a dor que a alma dele sente sem Deus é uma dor insuportável. E olha o que esse Salmo 63 começa dizendo: ó Deus, a ti, ó Deus, tu és o meu Deus, tu és meu Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Gente, olha que coisa interessante. Ele tem a posse de Deus, Deus é o Deus dele, ele tem necessidade de reforçar isso nele, mas veja que no coração dele, ele tem uma posse tão extraordinária de Deus, que ele não admite de forma alguma Deus sem respostas. E aí eu preciso te explicar um pouquinho o contexto, hoje talvez eu não tenha tanto tempo, mas quem escreveu esse salmo, Salmo 63, provavelmente foi o Davi. E quando Davi ele escreve esse salmo, ele está no deserto de Judá. E observe que aqui há muitas questões que estão por trás disso. Ele está fugindo, provavelmente de Absalão. E é engraçado que ele era rei nessa época, e o verso 11 nos mostra isso. O versículo 11 nos mostra que Davi era rei. Então, nesse processo de fuga está envolvido amor e ódio. Então, Davi, ele procura entender que, embora o deserto é uma realidade para ele, mas ele não quer viver no deserto. Ele não quer um deserto na mente e no coração, porque ele estava fixado. Por quê? A fuga, o ódio, a dor, a perseguição, a ilusão, ao mesmo tempo que expelia, o atraía. O fato de não ser aceito, ou ser aceito por Deus e não ser aceito pelas pessoas, era uma crise. O fato de ter as coisas a seu dispor, de ser um rei, mas ao mesmo tempo ter dificuldade com algumas pessoas, era complicado para esse homem. Então ele busca no Consolador a reparação para sua alma. E eu sei que essa gota está ficando um pouco longa, mas é importante que você comece a identificar, e eu também, comecemos a identificar em nosso coração o que é que de fato me causa tanta dependência. O que é que move o meu ser a tal forma que eu não vivo sem? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa gota, a segunda gota dessa série Dependência Emocional. Senhor, nos ajuda a entender o que perturba a minha alma no sentido de me causar essa dependência, essa subordinação, essa sujeição, essa necessidade num ritmo espantoso. Me ajuda, Pai, não apenas a identificar, mas também a me tratar, ou a ser ajudado ao tratamento, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.